Agora, melhorou? Conseguindo ouvir? Não está conseguindo. A Valéria não está conseguindo ouvir. Quem mais não está conseguindo? Nada de som. Vamos tentar de novo, tá bom? Eu vou desligar e ligar de novo. Vocês entram de novo, por favor, para a gente poder melhorar o som, tá bom? Um momentinho. Agora sim, ok? Melhorou o som? Então tá bom. Então eu vou seguir sem o fone de ouvido. Hoje vamos tentar fazer sem o fone de ouvido para ver se fica muito bom. Eu entrei um pouquinho antes, então a Milna deve estar se preparando aí para entrar. E nós já temos aqui muitas pessoas queridas que estão aqui e nós vamos poder conversar um pouco, né, a respeito da arte, da mediação, da prática pedagógica. Se vocês quiserem aproveitar para fazer alguma pergunta agora, enquanto Milna não entra, vocês podem mandar alguma perguntinha aí, que eu já vou anotar aqui, tá bom? Ah, Milna entrou, olha. Milna, não vi você solicitar a entrada. Você não solicitou ainda, Milna? Tô aguardando você solicitar para eu aceitar. Esperar a Milna solicitar. Milna diz que tá aí, mas eu não tô vendo, Milna. Você tem que solicitar para entrar na live ao vivo. Milna. Vamos ver se a Milna entra agora. Oi, Milna. Entendi. Hã? Tudo Agora bem? consegui, Ivone. Ah, que Tudo bom, bem? Milna. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, minha querida. E minha Obrigada. amiga Milna, minha ex-orientanda Milna. Estamos juntas há muitos anos. Agora sumiu sua imagem, dá uma arrumadinha aí na sua internet, Estou arrumando tá, aqui. Milna? Tá bom. Já tem muita gente aqui esperando nosso diálogo. Enquanto você se ajeita, eu vou dizer que hoje é um dia muito importante para nós, né? Porque nós estamos lutando aí contra o requerimento de PL que foi hoje para votação, não é? Hoje nós estamos num dia muito especial porque a Câmara marcou para hoje a votação do requerimento de um PL que altera os reajustes do magistério, retirando direitos de todos os professores do Brasil, né? Nós temos aí muita coisa para discutir já semana que vem a respeito dessas políticas, porque se esse PL realmente estiver aprovado, eu tentei olhar agora e não consegui ver se ele está aprovado ou não, quem sabe alguém aí tem alguma notícia a mais, o reajuste, que seria dado de 12,84 esse ano, cairá para 4,31. Quer dizer, nós tivemos uma vitória a respeito do Fundeb na educação infantil e em outras etapas da educação básica, Uhum. mas, ao mesmo tempo, o Maia coloca em votação um PL, né, que altera o projeto de lei de 2008, diminuindo o piso salarial dos professores. Então, vocês Ah, imaginem o que significa uma professora trabalhar com piso salarial de R$ 1.700 nesse país, né? Um pouco a mais só que o salário mínimo. Então, essas discussões políticas, elas são importantíssimas para nós que estamos discutindo as práticas educativas, que estamos discutindo as mediações no pelo trabalho docente, e isso não nos isenta, ao discutir as práticas educativas, de discutir seriamente a questão das políticas educacionais e o que elas nos afetam, né?
Então, a semana que vem, as nossas lives, eu vou propor que a gente faça uma live na quarta e uma no sábado, porque é muita coisa para discutir. Nós precisamos discutir as consequências do Fundeb, as consequências dessas lutas que nós temos em nível nacional para a educação infantil, para todos os professores estarem informados da importância de estarmos juntos, né? Não só nas lives, mas juntos no cotidiano, e acharmos mecanismos de comunicação muito mais amplos do que a gente tem ainda aqui juntos, né? E é tão importante essas lives do NEPIEC. Queria agradecer as pessoas que têm participado muito. A gente chega a ter muitas pessoas participando agora e depois também as pessoas têm acessado as nossas lives, utilizado para as formações. E isso é muito importante, né? E semana que vem também a gente discute um pouco a questão do retorno às aulas presenciais, que é uma série de propostas em nível nacional, aqui em Goiás, e do perigo que isso vai trazer, inclusive, para os professores, né? As pesquisas, a pesquisa recente que eu li da Fiocruz, diz assim, ó, Fiocruz afirma que 9,3 milhões estarão em perigo com retorno às aulas presenciais. Não só as crianças, não é? Mas Seus também professores, né? seus professores, suas professoras e seus parentes mais próximos que elas convivem. Então, a gente precisa debater seriamente entre nós, no núcleo de pesquisa, no Fórum Goiano de Educação Infantil, junto com outros fóruns do Brasil, as nossas posições a respeito desse retorno, e é muito importante que a gente faça. E aí eu vou deixar mais claro um pouco aquilo que eu já anunciei anteriormente, que um pouco as questões que a gente tem que fazer para o retorno, né? Questões importantes que a gente deve fazer antes de ter o retorno. Quase que um protocolo de questões que a gente deveria fazer. Eu vou indicar aquilo que eu tenho pensado a semana que vem, tá bom? Mas hoje não é dia da gente discutir, porque não dá tempo de fazer as duas lives ao mesmo tempo. Eu fiz esse convite para a Milna Martins Arantes, né, como eu disse, minha ex-orientanda, que atualmente é professora do DEI, do Departamento de Educação Infantil da Universidade Federal de Goiás, ligadas ao CEPAI, né? Antigo colégio de aplicação, a gente vive lembrando desse colégio, né? Mas de um centro de Sim, pesquisa importante da educação, que trabalha com o ensino fundamental e médio na universidade, parceira, né, de pesquisa, parceira de vida. Conheço os professores, né? Eu sou muito ligada a todo esse movimento do DEI, a história do DEI, e a gente tem a sorte agora de contar com a Milna lá, que já esteve uma época, muitos anos atrás, no início da sim, creche da UFG, a Milna foi professora. E foi lá que eu conheci a Milna, né, Milna? Com a minha inserção. sim, E sim, depois Milna foi aluna da especialização, foi minha parceira de pesquisa, estudando Valon, não é? Fez trabalhos sim, belíssimos, fizemos trabalhos, e na época com massagem para bebês, arte para crianças sim, de pouca idade, né? Todas as crianças da creche, da UFG na época. E depois, já inserida na educação pública municipal, a Milna fez grandes trabalhos, importantes trabalhos, não só na rede, mas também no Conselho Municipal de Educação. E nessa sim. trajetória toda a gente conseguiu fazer, ela fez a especialização, fez a formação dela em artes visuais, né, Milna? Eu chamava educação artística Sim. ainda, sua formação. Chamava educação E artística ainda. Habilitação em artes plásticas. então ela fez artes plásticas e fez educação física, quer dizer, ela é uma professora completa, viu, gente? Tá? Então a gente vai estar falando, né, de criatividade, gestualidade, tudo que a criança precisa, né, Milna? E Uhum. já no doutorado, a Milna desenvolveu uma pesquisa muito bonita, que eu vou pedir para ela contar, ela que vai contar sobre a pesquisa, que se chamou Arte e Práticas Educativas na Educação Infantil, falando um pouco das rupturas e continuidades, né, nesse processo. Investigou vários municípios e trouxe algumas coisas muito interessantes para que a gente possa discutir
e continuar e permanecer discutindo ao longo dos próximos 10 anos aí, né, Milna? Nós Isso. estamos tentando fechar textos a respeito disso. Sim. E eu vou começar, Milna, com uma provocação de passar a palavra para você, já Sim. pensando um pouco. Eu acabei de falar aqui da minha preocupação com os professores, e eu acho muito a sua tese, o seu trabalho de investigação. Eu tive a honra de ser orientadora e eu gosto muito do seu trabalho, né? E aí você deixa muito claro que é importante que a gente assegure a formação artística e cultural dos professores. Tem até, você não tem a mesma. Eu estou com uma das suas Da filmes versão. aqui, na 115, né? Você conta aqui uma visita ao Museu Jataí em Goiás durante a formação continuada, que nós, o NEPIEC coordenou, né, em vários municípios Uhum. goianos, e você mostrou que o pressuposto que estava ali na visita ao museu era de que a formação artística e cultural dos professores cursistas é um elemento fundamental para o processo formativo, a ampliação do seu repertório cultural é condição para o desenvolvimento do pensamento criativo, assim como para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, vamos começar por aqui, se você me permite, porque depois a gente vai falar um pouco disso com as crianças também, né? Como que foi isso? Porque Sim. seu trabalho ele versa tanto com os professores quanto com as crianças. Então é Uhum. importante a gente começar um pouco pelo professor, dado essa necessidade da gente discutir junto sempre com a prática educativa, na educação infantil, a condição de trabalho e o trabalho docente, né, nessa constituição das mediações necessárias para a aprendizagem e desenvolvimento infantil. Né? Tendo aí, no seu caso aqui, especificamente, nós vamos tratar sobre o papel da arte. Então, só a palavra para você, Nina. Obrigada por ter aceito esse desafio. Nós estamos aqui com muitas pessoas presentes, até o pessoal de João Pessoa, né? Muitas pessoas de Goiás, de várias cidades. Qual a palavra a você, Milna? A Milna Trindade tá congelada, Milna. Só a Milna aí. Voltou, Milna. Você estava Isso, congelada. voltou. Eu tava esperando parar de rodar. Então, eu fico muito feliz, Ivone, viu, pelo seu convite, e é uma satisfação enorme poder estar aqui, né, nesse momento, trocar, né, e também democratizar, né, Ivone, um pouco do nosso estudo, do nosso esforço teórico, nosso esforço de estar nos municípios, desde o período do processo de formação, né, é importante dizer que todo esse estudo, ele é um estudo que ele surge, né, as primeiras provocações de se pensar surgem a partir do processo de formação continuada, né, que o NEPIEC, em parceria com o MEC, com a Universidade Federal de Goiás, desenvolveu em 14 municípios goianos, né? Então, nós tivemos o curso de formação continuada, Educação Infantil, Infância e Arte, que eu tive o prazer de trabalhar, né, ao lado da nossa equipe, e como professora em alguns municípios, né? E então foi nesse movimento de conhecer e também formar, né, num processo dialogado, participativo com os municípios, que foi nascendo mesmo as questões da nossa pesquisa, né, Ivone? Então, esse processo, né, tive a oportunidade de ser professora, né, da disciplina de estética e educação infantil, com as professoras, e o município de Jataí, né, que é um município específico, que foi um dos
eu acho que talvez seja, né, além de, embora a gente não tenha alcançado Goiás, né, a cidade de Goiás, é um dos poucos municípios goianos que contam com um equipamento como um museu, né, de acesso, de livre acesso às pessoas, né? Então, a vivência de ir ao museu com as professoras, né, do interior, das cidades interioranas, é muito importante, porque o nosso estado, ele é um estado que ainda está caminhando nesse movimento de acesso a equipamentos, né, de produção de cultura, de acervo cultural, né? Então, o que nós podemos perceber é que muitos professores, né, estavam, assim, pela primeira vez, adentrando no museu, né? Tendo o primeiro contato, né? E foi incrível, porque nós somos, Jataí tem o museu é maravilhoso. Primeiro que do ponto de vista da estética, né? O museu é muito bonito, é uma casa colonial, muito bem cuidada, né? E ao entrarmos, né? Nós podemos participar de dividir, né, o espaço com uma obra contemporânea, que foi mais um desafio para o olhar das professoras. Porque a arte contemporânea, ela é uma arte que exige de nós um esforço maior de observação, né, de contato, até inclusive para compreender melhor os elementos que estão colocados ali, né? Então, era uma obra muito interessante, né? Em que um artista plástico, agora eu vou lembrar o nome dele, que eu estou um pouquinho nervosa, mas é uma obra assim interativa, que traz esse elemento de interação que são, as mulheres são vestidas em vários lugares do nosso estado, com roupas feitas de papel, né? E aí, esse processo foi sendo fotografado, então a exposição compunha, era composta por fotografias e também por confecção de coroas, né? Com tecido, com pano. Aqui está assim, ó, Ronan Gonçalves da Silva Júnior, o Rogo. É isso, Rogo, isso mesmo. Obrigada, Ivone. Então, assim, foi um momento muito, muito ímpar, né? Assim, do primeiro contato, de estar ali, de poder pensar, de sentar junto, de estranhar a obra, né? De se sentir provocado por aquelas imagens, né? Então as professoras, né? E muitos professores, inclusive aqui em Goiânia, né? Porque como professora também da Faculdade Araguaia e da Faculdade Unifam, né? Eu também tive a oportunidade de ir com as professoras em museus, em espetáculos teatrais, que não fazem parte ainda da rotina da vida das professoras, né? Por N motivos, né? Pela dinâmica de trabalho, pela correria que é a vida, né? A ausência desse tempo que nós temos, né? Para poder ter um ócio criativo, de poder frequentar esses espaços, né? Então foi um momento muito bacana e que a gente pôde perceber como é importante para as professoras terem esse acesso, né? Então, daí já vai nascendo assim as nossas questões de pesquisa, né? Da importância do processo formativo, mas um processo formativo que inclua também, né, o acesso aos bens culturais, artísticos do nosso país. Né, que eles não fiquem limitados a alguns grupos, né? Mas principalmente aos professores que serão chamados, né? Porque as diretrizes nos chamam e nos convocam a trabalhar com a arte com as crianças.
Então, se nós não temos e se não ampliamos o nosso repertório artístico, né, fica mais difícil de nós dialogarmos e sentirmos à vontade com essa língua, né? Para poder... Travou um pouquinho. Travou um pouquinho, né? Então, Isso. Então, esse foi, assim, um elemento muito importante. Porque você está tocando no museu, nós na Faculdade de Educação tivemos a ida ao cinema, muitas professoras também choravam, emocionadas por ir ao cinema, porque não tinham o hábito de ir, algumas nunca tinham ido, nunca tinham essa condição de ir para assistir filmes adultos, só iam com seus filhos, às vezes ver um filme feito para criança, entre aspas, né? Muito de consumo, né? Não é nem pensando na criança, mas para o consumo das crianças. Então, a gente vê essa questão como muito importante, né? Mas então... Isso. Então eu acho que, assim, a junção... Eu acho que o curso de formação continuada, ele foi muito feliz, né? Vamos dizer assim, nessa proposição, porque ele conseguiu conciliar no processo formativo, né, a compreensão conceitual. Nina está tendo problema na internet, parece. Estamos falando da questão conceitual. Com os elementos artísticos, de dar acesso, mas não só acesso, mas trazer para eles elementos que os permitissem dialogar com a arte, para além do feio, do bonito, né, mas de compreender a estética, compreender os elementos, né, que compõem uma obra de arte. Então, esses elementos também eles são importantes para que o professor possa ter conhecimento e, de fato, apreciar, né, Ivone? Porque o processo de apreciação de uma obra... Nós estamos tendo problemas, Milna, com a sua internet, mas nós estamos tratando de questões muito importantes, né, para... Está travando, né, Florence? Vocês conseguem me ouvir, pelo menos, só a Milna? Ai, Milna, voltou. Estava travado. Voltou. Né? Tá. Então, o que eu estava dizendo é justamente isso, né? Que o curso foi feliz nessa sua escolha conceitual e metodológica de trazer os elementos que dão suporte ao professor, tanto para ele compreender a arte como uma área de conhecimento, como uma expressão humana, né? Que ajuda-o a significar o mundo, a subverter, né, a ordem, mas também, porque esse movimento, ele exige que o professor tenha acesso à obra, conheça artistas diversificados, de diferentes grupos étnicos, raciais, né, de diferentes classes sociais, para que ele possa também ampliar, né, o seu próprio gosto. Eu até brinquei, né, o gosto se discute, né, que eu acho que esses elementos são importantes, né. A construção do gosto e a desconstrução do gosto, né? Dos padrões. Acho que isso é muito importante. Hein, Milna? Só para situar as pessoas um pouquinho, conta quantos municípios, se você tem aí facinho para falar, quantas professoras participaram. Sim. Porque se tem algum homem, eles vão perguntar, algum homem participou dessa pesquisa, né? Porque na educação infantil... Bonzinho! A presença masculina. Então, conta um pouquinho da pesquisa. O tempo está correndo aqui, né? Tá bom, vou ser breve. Então, a nossa pesquisa abarcou... Isso. Nossa pesquisa abarcou 5 municípios goianos.
nós escolhemos tentando o maior número de regiões, né, no nosso estado que foram atendidas. Então a gente teve processos formativos em Jataí, Senador Canedo, Cristalina, Firminópolis e São Luís dos Montes Belos. Esses 5 municípios, nós fizemos uma ação exploratória com eles. Eu estive em todos os municípios, onde foram contactados os professores. Nós fizemos uma etapa de questionário. Essa etapa de questionário foi para conhecer o perfil dos professores que atuam nesses municípios, e também nós tivemos uma etapa específica do questionário que foi para conhecer como os professores compreenderam, ou apreenderam, ou perceberam, né, o curso de formação continuada. Então, a partir dessa primeira ação exploratória, aí nós fechamos, né, em 2 municípios, que foi Firminópolis e São Luís. Primeiro porque Firminópolis foi um município polo, que abarcou outros municípios, e aí nós escolhemos, então, Firminópolis e São Luís, porque nós tivemos um percentual de 60% dos professores que participaram do curso de formação também aceitaram participar da nossa pesquisa, né? Então, nós tivemos contato com 52 professores, primeiro nessa primeira etapa de levantamento do questionário. Depois, em São Luís e Firminópolis, nós trabalhamos com 3 professoras que fizeram o curso específico, e nós fizemos um acompanhamento sistemático da sua prática, né? Do trabalho que elas desenvolviam com as crianças, envolvendo o conhecimento artístico ou vivência artística de qualquer natureza, seja pintura, ou desenho, brincadeira, teatro. Então, nós passamos por esse momento com as professoras. Nós tivemos também acesso a 17 portfólios, porque no final do curso, as professoras elaboraram um portfólio avaliativo de todo o processo, do seu processo de formação, né, de todas as disciplinas, e elas nos emprestaram também esses portfólios para que fossem também objeto de nossas análises. Então, nós trabalhamos com questionários nos 5 municípios, também com 17 portfólios também de todos esses municípios, e depois fomos a campo em Firminópolis e São Luís, acompanhando três turmas da educação infantil, de 2 e 3 anos, de 4 a 5 e de 5 a 6 anos. Então, em linhas gerais, nós tivemos foram 28 instituições de educação infantil que participaram da nossa pesquisa. E foi uma longa viagem, né, Milna? Viagem toda semana. Nossa, né? Viajei demais. Dá saudade, né, Milna? Você tem saudade? Dá, foi um período muito bonito. Fiquei muito na estrada, muito na estrada, tomei muita multa. Porque às vezes... Assim, eu vou contar um pouquinho que a Milna toda semana chegava com algumas novidades, né, da pesquisa, e ela trouxe coisas belíssimas das professoras e das crianças, né, para a gente ver o envolvimento que as pessoas têm com as nossas pesquisas da universidade e o respeito que a gente tem que ter com essas pessoas, com as professoras. Isso, eu fui muito bem recebida. Secretários de educação que nos acolhem na sua cidade, né? E o respeito que a gente tem com as professoras. Quer dizer, a gente sempre se pauta nessa ética profissional mesmo, e isso tem nos dado frutos, assim, belíssimos. Então, conta para nós um pouquinho aí com as crianças, como foi, Milna?
Conta para as pessoas. Olha, tem Ah, algumas pessoas que já mandaram recado, disseram que estão sentindo suas faltas suas no Conselho Municipal, né? A Rose falando. O Alexandre, que diz que é meu fã, a Florence, a Thelma. Tem muitas pessoas aqui, a Ana Rogéria, muitas pessoas falando, né, desse trabalho, dessa pesquisa. E de você, viu, Milna? Ah lá, voltou. então, nós acompanhamos 3 turmas, né? Uma turminha de 2 e 3 anos. Essa turminha, vou falando pelas turminhas, acho que fica mais tranquilo. Essa turma, ela de 2 e 3 anos, o trabalho foi desenvolvido lá no município de Firminópolis. O município de Firminópolis, ele tem um CEMEI muito, eu tive a felicidade, né, de estar no município de Firminópolis. É um município que tem um trabalho muito comprometido com a educação infantil, é um município que que investe, né? Eu acho que ele investe bastante na educação infantil. É um prédio do pró-infantil, então já é um espaço diferenciado. O trabalho lá, nós acompanhamos uma turma de forma mais específica, de 2 e 3 anos, mas o trabalho, ele era sempre partilhado, né? Então, geralmente as professoras trabalhavam com os agrupamentos coletivamente, né? E nós tivemos o prazer, né, Ivone, de vivenciar muitas experiências com as crianças, né? Desde o trabalho com obras de Tarsila do Amaral, né, que as professoras desenvolveram, trabalhos cotidianos de apreciação de obras literárias, né, de artistas como Antônio Poteiro, né, o trabalho com pinturas. Então, nós tivemos, assim, um rico leque de atividades. As professoras, elas... E as professoras estavam, assim, muito envolvidas, né, pelo conhecimento que foi construído ao longo do curso, né? Então, elas faziam questão de desenvolver essas atividades com as crianças, compreendendo que a arte é um elemento formativo muito importante. E uma coisa muito bacana, né? Que estou falando específico desse agrupamento, desse CEMEI, e que está na tese, que eu acho assim, muito, muito valioso, né? É o envolvimento das professoras. Então, as professoras também, elas preparavam espetáculos, né? Pequenos esquetes teatrais para as crianças. Elas produziam instalações para as crianças interagirem, construíam objetos. Então, a gente conseguia perceber um envolvimento muito interessante e muito comprometido das professoras com o trabalho com a arte. Né? Então, elas produziam mesmo, né? Então, havia também tanto o movimento das professoras produzindo objetos, instalações e peças teatrais para as crianças, para tentar suprir um pouco dessa ausência, né? Que desses equipamentos que não estavam disponíveis para as crianças no próprio município. Então, montavam sessões de cinema. Então, as professoras também tinham esse envolvimento criativo. Eu pude participar desse momento de criação das professoras, das próprias professoras, criando para as crianças. E também, ao mesmo tempo, né, as professoras também trocando com as crianças e colocando-as para produzir, né, para apreciar, para poder pintar. Tá um pouquinho difícil hoje a internet lá na Milna, mas acho que vocês estão me escutando. Enquanto a Milna volta, né?
É muito importante que vocês vejam a tese dela, está disponível já no site da Faculdade de Educação, né? Na página da Faculdade de Educação da UFG, mas também no nosso site. Sistematicamente. É, como eu estou falando aqui, Milna, só porque você estava travada. Então, estava dizendo da sua Ah, tese já tá. está disponível lá e que ela vai estar disponível no Tá nosso bom. site. Nós estamos reformulando nosso site, mas em agosto todas as teses e dissertações estarão Sim. disponíveis no nosso site. Já tem muitas lá. Não me lembro se a sua já está, Milna, Uhum. mas Acho que está, sim. www.nepiec.com.br. Então, a gente tem Sim. tentado divulgar as teses e dissertações para que as pessoas tenham acesso. Sim, Milna. Então, você estava E, contando. então, estava falando também no município de São Luís, nós acompanhamos 2 agrupamentos, que foi também bem interessante o trabalho, né? Que foi possível perceber, né? O movimento que eu denominei assim, de transição, né, entre rupturas e continuidades, né? Que seria esse movimento que é de desconstrução da centralidade da tarefa em formato de folha, né? Para essa atividade artística mais para além do papel, né? E aí esse movimento também e o movimento de acompanhar as crianças, né, nas situações de desenho, os seus desafios ao desenhar, né, de encontrar os caminhos, né, para poder representar um cachorro, representar um ipê, né, representar vários objetos ou vários elementos artísticos. Né? Então, esse também foi um trabalho bem interessante. Também pudemos perceber um momento de rebeldia e de transformação das crianças quando elas não aceitam alguma atividade ou não que é proposta pela professora, como elas reagem, né? Como elas se organizam para poder subverter a atividade que está proposta e dar outros sentidos ao interagir entre si. E isso foi muito rico também, Ivone, porque a gente fica, né, ao observar, percebendo os conceitos teóricos, né, ali, nos ajudando a olhar a realidade, né? E eu acho que um conceito muito bacana foi o conceito de zona de desenvolvimento proximal, né? Que Vygotsky nos provoca a pensar sobre ele e de como as crianças interagem e, ao mesmo tempo, transformam não só a sua prática, mas também a prática da professora. Então, eu acho que esses elementos eu tentei destacar bastante na tese, né, para a gente poder Milna, compreender. uma pergunta aqui do Alexandre, né, dizendo que se você trabalhou brinquedos cantados com as crianças, é porque você fez, na verdade, uma pesquisa participante, né? Mas você não era Aham, você a professora, não assumiu a função docente lá nessa pesquisa, né? Não foi essa pesquisa não visou fazer isso, mas um acompanhamento cotidiano do trabalho das professoras e das crianças, né? E uma outra questão uhum, assim importante que eu acho queria chamar a atenção, né, do seu trabalho, porque você conseguiu ver elementos, por exemplo, como que o desenhar está imbricado com a experimentação da gestualidade. Eu acho que esse processo, para as pessoas são tão teóricos, né, na sua tese, as suas observações vão deixando claro como que as crianças trabalham em conjunto, né? O que na BNCC uhum, está tão separado, som e movimento, né? E depois lá vai sim, trabalhar outra questão, né? É muito interessante porque não dá para separar as coisas. E chama a atenção também porque a Milna traz numa das cenas
a resistência das crianças ajudando uma colega, tem uma foto linda, né? Ai, Até é você trouxe uma linda das fotos. mesmo. Quando ela trouxe, eu fiquei muito emocionada e falei, nossa, Milna, olha que interessante esse movimento de resistência. A professora dá Uhum, uma folha mimeografada para pintura, que é muito tradicional, né? Essa tarefa, uhum. eles chamam de tarefa, como se fosse um trabalho, né? Sim, Árduo, que a claro, com criança tem que caderno. pintar com lápis de cor, não às vezes nem com giz de cera, mas com lápis de cor, uma enorme de uma folha, leva tempo, e se não fizer aquilo, não vai fazer outra coisa legal. Então, as crianças se E, uniram e foram numa colega que estava para eles atrasada com a tarefa, e todos, pintando juntos para ela acabar logo. O que foi uhum, uma cena assim, espetacular, né, Milna? Conta é aí essa. verdade. Então, e até é interessante que vai casar com a pergunta Alexandre. ai, do Alexandre, isso mesmo. Porque assim, o CEMEI em São Luís de Montes Belos, ele tinha essa característica, é uma característica né, do trabalho dele, essa a constituição de um caderno com atividades coladas, né? E aí, então, sempre o primeiro momento era um momento de acolhimento, de cantar, né, de conversar com as crianças. Logo após, passava-se para essa atividade né, de trabalho, muitas vezes individualizado, de pintar uma tarefa, seja referente a uma letra, a uma forma geométrica, esses elementos que compõem aí o imaginário do que seja conhecimento, né? E aí, logo após, quando terminava essa fase, as professoras, né, elas meio que desmontavam a sala, né, com as mesinhas, as cadeiras, meio que desmontava e aquela sala se tornava um espaço amplo. E aí as crianças, de fato, né, no meu entendimento, elas iam criar, seja através dos brinquedos cantados, seja através dos brinquedos com os blocos, inclusive na tese tem também umas atividades muito bonitas, uns objetos estéticos, assim, muito interessantes, que as crianças construíam, né? E aí, nesse dia em especial, tinha um grupo que estava muito atrasado na pintura, porque a pintura tinha muitos detalhes, assim, pequenos, né? E as crianças estavam lá escolhendo as cores, às vezes me perguntavam, o que você acha de eu colocar essa cor? Você gosta desse? Né? Eu dava umas conversadas com elas, e aí faltaram duas crianças para terminar. Uma em especial estava bem lenta mesmo, assim, aquele desenho choroso que não acaba nunca, né? E aí as coleguinhas começaram, vamos acelerar para a gente chegar na próxima atividade, que era esse momento mesmo em que a sala se transformava num grande pátio. E aí a professora brincava de brinquedos cantados com as crianças, a professora dava toquinhos para elas construíam, né, dava brinquedos diversificados. Aí era o momento em que ia acontecer as brincadeiras de faz de conta, os brinquedos cantados e as brincadeiras de construção. E que era um momento de maior interação, de maior diálogo, de maior criatividade, a meu ver, que as crianças desenvolviam. Então, nesse momento, a foto é muito bacana, porque as crianças estão com a mão assim cruzadas, uma em cima da outra, É uma tentando foto de pintar. humano, gente, é linda. A foto É linda, eu vou achar ela aqui. Mas não tem jeito, né, de mostrar. Porque as crianças queriam muito terminar e passar para a próxima atividade. E às vezes nem sempre. Isso.
Tem um Isso programa mesmo, igualzinho. Ivone. Gostinho de quero mais. É, é. Então as crianças elas se organizavam também, né? E isso é bacana da gente perceber, né? Que a professora ela constrói o seu ideário metodológico, mas a metodologia de trabalho ela modifica, porque ela é viva. Né? As crianças estão ali, elas interagem com a metodologia da professora, e é muito bacana que as professoras também permitiam, né, que as crianças pudessem vamos dizer assim, modificar um pouco a estrutura que havia sido imaginada para a prática educativa, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, esse olhar mais atento, era muito importante, é muito importante na educação infantil. Né? Porque ele vai balizando também o nosso trabalho, né? As crianças vão dando sinais, nem sempre eles são vistos e compreendidos, né? Mas à medida que a gente vai ali, né, conversando e mediando o trabalho, as crianças vão dando dicas, né, do que elas acham interessante, do que elas têm que fazer, né? Do que pode ser feito. Então, esse momento que as crianças pintam junto aí para terminar a atividade, passar para essa outra brincadeira mais interessante para elas naquele momento, é muito bonito. Eu acho que é interessante mesmo. E assim, né, Milna, Hum, nessas questões que você traz, né, assim, não é só que as professoras permitem, as crianças tomam o espaço, né? As sim, crianças, assim como a professora, é um espaço partilhado. Na educação infantil não tem jeito de sim. não ter espaço partilhado, né? Eu acho Uhum, que tem a Regina está aqui presente, a Regina Marques, o Altino, que se auto-intitula professor criancista, né? É criancista que é aquele que vivencia com a criança o ato educativo. Eu acho que uhum. assim, a gente precisa, talvez, aprender novos termos até. Assim, o professor deixava fazer, né? É E aí a verdade. Milna lá mostra que não é deixar fazer. As crianças elas partilham o espaço, elas dialogam, é um espaço de diálogo, e de Sim, diálogo às vezes duro, né? Às vezes é travado, o duro. diálogo é travado, como a gente está acostumado na versão tradicional, travado porque a professora, na sua prática educativa, né, no seu trabalho docente, ela age também com objetivos do sistema, né? O sistema impõe Sim, no caderno, impõe. impõe que horas ela vai fazer aquilo na rotina, né? E é muito interessante. Eu queria, assim, porque nós estamos a 6 minutos só para você, né, Milna? Tem uma Ixi! parte que você vai falar da vivência artística, né? Do fazer, que a arte estética, o sentimento, o conhecimento transformem, que não é para a arte e a estética ser temas, né? Não é para ele ser um tema da educação infantil. Você não quer dialogar enquanto tema, mas que elas sejam, na verdade, um lugar de pensamento, de sentimento, de vivência partilhada, de simbolização, de confronto, né? Eu acho que a tese da Milna vai mostrando esse confronto também, né, Milna? Assim, não é só uma harmonia, né? Não é uma prática Assim, harmoniosa, sim. né? Então, os professores precisam entender que as contradições, os conflitos, os sofrimentos, essa de burlar a regra de todos fazerem juntos para né? O coletivo, né? De se impor Uhum. a ideia de individualismo trazido pela página separada do papel, que isso faz parte. Você tem uma parte muito bonita de falar desse papel político e ético dos professores, né, na sua tese. Uma das partes que eu gosto. Eu gosto de muitas partes, né, Milton? Mas eu gosto também dessa parte. Então, eu queria passar a É palavra para verdade. você, gente, para você ser a pessoa que fala. Eu estou usando, quando trava você, que eu vejo que trava, eu falo. Eu passo a palavra É, eu agora vi, para você você. estava travada agora.
Então, porque assim, eu acho que isso é muito importante, né, Ivone? Porque assim, os professores, eles têm um imaginário do que é uma prática educativa, né? Muitas vezes o município, como você bem disse, ele apresenta diretrizes, né, que fecham um pouco o campo de atuação dos professores, e tem as crianças, né, que estão ali é, é, borbulhando, né? Vamos dizer assim, de palavras, de gestos, de cores, formas, né? Então, é um encontro. E esse encontro, ele de fato, ele é cheio de sutilezas, de contradições, né? E é muito importante perceber, né, como as professoras, eu acho que as professoras, e aí a nossa defesa, né, por um processo de formação continuada, que traga elementos, né, que ajude-as a pensar, né, a prática educativa, mas uma prática educativa consciente, com clareza, com ética, com respeito às crianças, né? Com respeito a elas mesmas, né? Enquanto professoras, que também estão nesse movimento de construção de ser professora. Né? A gente não é uma professora pronta e acabada. Né? A gente está sempre nesse movimento de construção, assim como as crianças. E aí, esse encontro, esse respeito mútuo, né? Entre as professoras, as crianças, esse olhar sensível para a arte, para a criação, né, para o processo imaginativo das crianças, né? Porque muitas vezes também foi possível perceber, por exemplo, as crianças estão lá vendo um filme, mas acabou o tempo do filme, muitas vezes a televisão é simplesmente desligada, sem saber se a criança. Às vezes eu ficava assim, ué, mas eu queria ver o restante do desenho, a conclusão, né? Porque você se envolve com a história. E aí, de repente, chegou a hora do almoço ou do banho, não interessa em que momento que a história está, simplesmente o botão é desligado. Né? Então, muitas vezes, as atividades, às vezes, elas são cortadas de forma assim, bruta, sem entender o tempo da criança, o tempo da história, né? E como é que essa relação se dá. Então, é muito complexo e é difícil, porque são muitos elementos que compõem a prática pedagógica e precisa ser a prática educativa, né? E precisa ser pensado coletivamente, para que essas relações e essa percepção, né, do envolvimento da criança com a atividade, né, do envolvimento da criança com o processo imaginativo. Às vezes a criança está lá imaginando, vivendo aquele desenho ou vivendo aquela brincadeira e é interrompida. Porque chegou uma outra hora. Né? Então, são elementos que envolvem uma dimensão sensível, uma dimensão ética, uma dimensão poética, né? E um respeito à relação que é construída com a criança, com a atividade, com o conhecimento, com o outro colega, né? Porque eles se envolvem e eles vão viver aquele momento, né? Então, e a professora da mesma forma, né? Ela planeja uma atividade, ela planeja, mas ela precisa também perceber, né, que as crianças não são passivas, as crianças são ativas, elas vão ressignificar, elas vão querer modificar, né? Elas vão subverter aquelas atividades que estão ali postas. Então, são elementos que a gente precisa estar muito atento e cuidadoso, né? Com
com o Isso princípio aí. da sensibilidade, da ética, né? Aí retomando lá, quando a gente retoma as diretrizes, a gente pensa, mas como que é isso? Princípio político, princípio da sensibilidade, né? O princípio estético, né? Faz parte, né, Ivone? Esses momentos, a forma como nós conduzimos uma atividade ou uma vivência com as crianças são permeadas, né, por uma dimensão política, por uma dimensão estética, né, que precisa, e ética, que conduz o nosso trabalho. Milna, nós temos assim só 2 minutos, né? Já agradecendo muito você ter falado, eu acho que nós nossos diálogos parece 1 hora sempre parece pouco para nós, porque nós gostamos muito de dialogar, né, Milna? Muitos anos Sim, juntas, né? claro. Sim. Eu acho assim, convido todos a ler a tese, né, da Milna e os nossos textos. Nós estamos fechando um texto aí para publicação também. Dizer da importância, né, dessa temática e que a arte é conhecimento, ela não é só uma linguagem, Sim. né? A arte, ela tem um corpo Isso. de conhecimento e para isso os professores têm que ser formados para se apropriar desse Sim. conhecimento, porque se tratá-la como linguagem sempre, fica parecendo que ela é uma expressão sempre uma expressão, né? Então a ideia de linguagem tem que ser Uhum. cuidadosamente tratada, né? Como a Milna fez, mostrando, né, dessa imensidão de conhecimento, inclusive na tese dela vai mostrar as etapas do desenho, da gestualidade, Sim. a complexidade das relações entre as É crianças, com a lindo mesmo. professora, o tradicionalismo que às vezes está presente nas proposições, né? Mas que ao mesmo tempo ela é levada para outros campos, e aí um elogio a várias professoras que fizeram nossos cursos e que se apropriaram de muitos elementos, de alguns não, de outros sim. Então, assim, da importância que a gente tem do trabalho conjunto da universidade e do NEPIEC com as professoras da educação básica do nosso estado e de outros lugares do Brasil, né? Então, eu queria agradecer, Milna, 1 segundo só para você dar tchau agora. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer, estou vendo aqui tantas pessoas queridas. Muito obrigada por estarem aqui conosco. A pesquisa é ótima, a gente fica apaixonada por ela, né? Porque tem muitas coisas interessantes, muitos elementos, né, para a gente pensar a educação das crianças. E fica mesmo, fica o convite, né? Que ela possa ser lida, ser conhecida, questionada, né? Que o princípio do conhecimento é esse, né? A gente ir dialogando e cada vez mais aprofundando e dando continuidade. Eu quero agradecer, Ivone, você demais, viu? Pelo carinho, pela ética, pelo respeito. Muito obrigada a todos, viu, que estiveram aqui conosco. É um prazer. Estamos acabando, Fiquem então, bem, até a se cuidem, né? Se cuidem, fiquem em casa. Vamos, né? Torcer Olha, para que a uma semana vacina saia.